Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Hospital São Lucas. Eu sou Leandro Pellegrini, eu sou neurocirurgião aqui do Hospital São Lucas e hoje a gente vai conversar aqui sobre uma temática muito interessante, que são as assimetrias cranianas. Bom, a gente sabe que as assimetrias cranianas, elas são uma temática bastante frequente nos consultórios médicos, seja ele do neurologista, do neurocirurgião, do pediatra, mas também de outras especialidades das áreas mais diversas, como a fisioterapia. Para conversar um pouquinho sobre ela, eu convido aqui a doutora Carolina Miessato, que é pediatra, que é super acostumada a receber pacientes, especialmente os seus pais, com diversas dúvidas sobre essa temática. Muito obrigado por vir aqui, Carolina. Obrigada. E eu recebo aqui também o Dr. José Roberto, que é fisioterapeuta, osteopata, que recebe as crianças que o pediatra ou o neurologista, o neurocirurgião encaminham para tentar amenizar essa questão das assimetrias cranianas. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite, Leandro. Uhum. Olha, a gente sabe que as assimetrias cranianas são aquelas condições que o bebê pode apresentar logo depois do nascimento. Às vezes ela pode se apresentar ainda em condição intraútero, né? E depois que nasce, a gente acaba identificando aquelas alteraçõezinhas que podem ser simples, né? E depois, ao longo do crescimento da criança, a gente pode perceber uma melhora ou uma não melhora. Então, se a gente pensar, né, Carolina, a gente lembra que, mais ou menos em 92, foi lá a Academia Americana ali de Pediatria, né, que acabou falando, poxa, vamos tentar amenizar essa condição da morte súbita do recém-nascido para tentar reduzir os índices naquela época. Só que a gente viu que, ao adotar essa prática, a gente acabou vendo que a prevalência das assimetrias cranianas aumentaram. E o que você tem a dizer sobre isso, Carolina? Você recebe as crianças lá, os pais, eles têm, assim, respeitado essa conduta de se manter a criança nessa posição? Então, eu vejo, assim, muita frequência, principalmente, assim, hoje em dia, os pacientes, eles têm muito acesso à informação, né? Então, eles já chegam lá no consultório falando, eu li que a recomendação é dormir de barriga para cima, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda tudo. Qual que é a sua opinião? Falar, não, realmente, essa é a recomendação, né? E daí acaba aumentando mesmo a prevalência dessas assimetrias, né? Mas com o decorrer do acompanhamento, a gente vai orientando, às vezes, outro manejo, né? Não deixar sempre na mesma posição, né? Eu acho que vai ser falado sobre isso. Mas isso também gera uma aflição, né, para os pais, né? Geralmente o achatamento posterior da cabeça é o que é mais relevante, né, mais acontece, né? Especialmente para esse posicionamento, né, num tempo muito prolongado. Aí, doutor José, como é que funciona isso aí? O pessoal chega lá para ti e essa história de posicionamento na hora de dormir, os pais costumam ficar deixando a criança realmente um tempo muito prolongado nessa postura? Então, para mim, os pacientes, geralmente, eles já chegam com, às vezes até com o pediatra, já fez encaminhamento, o neurocirurgião, às vezes já fez encaminhamento. Então, geralmente, eles já chegam com uma patologia já instalada, já chega com uma assimetria. E o que eu noto nesses pacientes que já chegam com assimetria? Que é aquele paciente que falou assim, eu segui a recomendação do meu bebê dormir de barriga para baixo, de barriga para cima, e manter ele assim. Só que eu vejo que esses bebês que desenvolveram a assimetria, eles têm alguns padrões, assim, tipo de assimétricos já na questão de mobilidade mesmo. É um bebê que não se movimenta tanto, é um bebê que fica mais parado na mesma posição. Uma das coisas que às vezes acontece de falar assim, nossa, meu bebê é super calmo, ele dorme o dia inteiro, ali com 1, 2 meses, e às vezes é aquele bebê que já chega com uma braquicefalia, que é um achatamentinho posterior já mais avançado. Então eu vejo que associado a essa recomendação, o que os pais às vezes não fazem é variar as posições quando esse bebê não está dormindo, que é uma coisa que também é importante. Então, quando chega, a primeira coisa que eu vou falar para eles, essa questão de posicionamento, que não é simplesmente deixar o bebê só de barriga para cima, que isso é para dormir, mas mesmo dormindo de barriga para cima, a gente pode variar as posições da cabecinha do bebê, porque ele pode dormir com o corpinho de barriga para cima, mas ele pode virar a cabecinha inclinada mais para a direita, mais para a esquerda, ou mais centralizado. Então, eu sempre oriento que seja feito esse rodízio dos lados, até quando chega algum bebê que às vezes não tem assimetria, eu já oriento isso também. Perfeito. Mas o que acontece, que eu vejo que é muito recorrente, é esse bebê que tem a assimetria já instalada,
ele também tem essa falta de mobilidade. É um bebê que se mexe pouco, seja paradinho ou seja para uma preferência para um dos lados. Certo. Bom, e aqui está conosco uma representante dos estudantes de medicina da FAG, a Ana Francisca. Obrigado por ter vindo, Ana. Muito obrigada pelo convite. Ana, muito legal você estar aqui, porque você está em fase de aprendizado, você como todos os demais, e nós aqui também estamos, né? Nessa fase, né? Todos estamos ao longo de toda a nossa vida. Relata pra gente aí, Ana, você já viu alguns pacientes com alguma assimetria craniana? O que notou? Qual foi a primeira impressão que você teve como acadêmica de medicina ao ver uma criança com uma assimetria craniana? Então, eu vi poucas vezes, né, porque acaba que durante a faculdade, isso vai para um serviço já, quando chega no acadêmico, já está num serviço mais especializado. Então, normalmente, se você está fazendo estágio dentro de algum ambulatório de neurologia, de neurocirurgia, que acaba vendo. Eu acabei vendo uns 2 ou 3 casos, e pude acompanhar em apenas um deles a consulta inteira, e a preocupação dos pais, né, quanto a isso, quando até a gente estava comentando antes aqui, como eles respondem a essa informação de que, nossa, meu filho talvez tenha que passar por uma cirurgia, ou quando eles chegam meio tarde, e aí você não tem a cirurgia, vai ter que fazer ali outros tipos de terapia, né, com a criança. Então, eu acho que para a gente, enquanto acadêmico, é algo muito interessante, não só no âmbito do aprendizado científico, mas também para lidar ali com o pai e com a mãe que estão mais vulnerabilizados, que estão com medo. Então, acredito que no primeiro momento, assim, é essa nossa reação ao lidar com isso. Certo. E os pais, eles têm essa impressão logo que nasce o nenê, né? Nasceu o nenê, tem uma alteração aqui na minha cabecinha. Mas, na verdade, quando a gente chama de assimetria craniana, nada mais é do que um formato anormal, entre aspas, mas na verdade fora da normalidade. Só que a gente tem que lembrar que, às vezes, até mais ou menos a 6ª semana de vida, pode ser apenas aquela mudança de formato da cabeça totalmente natural, pelo processo do parto mesmo, né? A criança está lá, intraútero, depois a questão do uso do fórceps, às vezes isso pode influenciar, né? E também tem algumas alterações que acontecem, como o cefalematoma, né? Que pode fazer uma deformidade, gerar uma deformidade, que em alguns dias, algumas semanas já melhoram. Carol, lá no consultório, às vezes deve chegar algumas crianças lá, né, que passaram, né, por essa fase, né, de prematuridade e também precisaram, às vezes, fazer um parto um pouco mais às pressas, às vezes mudar, estava pensando em fazer cesárea, foi para parto normal e vice-versa, e acaba gerando alguma pequena assimetria, né? Imagino que você deve receber alguns casos desses. Assim, também. Sim, eu recebo bastante, né? Eu vejo, assim, principalmente a posição intraútero, sabe? Do bebê. Pacientes, às vezes, gemelares, né? Que tem uma restrição, assim, de movimentação dentro do útero, né? Os prematuros. Então, às vezes, eles já nascem com essa assimetria até pela posição do útero, né? E depois isso é posicional, com o tempo ele vai melhorando, mas o que eu vejo muito também é, assim, tem muitos pacientes que têm muito tensão muscular, né, na região cervical, acaba fazendo um torcicolo congênito, né, e isso favorece principalmente, o que eu mais vejo é com relação ao torcicolo, as assimetrias. Perfeito. Olha só. Caiu e aí, aqui. Acaba caindo aqui no osteopata, né? E daí eu já mando para acaba chegando no osteopata essa questão, porque o torcicolo congênito, ele realmente, apesar de não ser algo necessariamente doloroso, né, Roberto, acaba gerando um estresse na família muito grande, né? A criança, imagina, não consegue ficar no posicionamento habitual. Conta pra gente um pouquinho melhor como você recebe esses pacientes, como é que é a realidade lá com os pais. Torcicolo congênito é uma das patologias, assim, é uma das que, basicamente, se não for tratado no início, vai acarretar numa assimetria. Por quê? Por conta da falta de mobilidade, igual eu falei no início, um bebê que fica mais com uma rotação, inclinação lateral para um dos lados, ele acaba que aquela cabeça que está em desenvolvimento, que o cérebro está se desenvolvendo, empurrando como se fosse tudo para fora, para que ele vá crescendo e tenha esse crescimento ali encefálico,
ele acaba que aonde fica apoiado a maior parte do tempo, ele vai gerando um certo achatamento. Então, o que eu vejo muito é que com torcicolo congênito, eles já chegam já com uma plagiocefalia, às vezes bem avançadas, bebês gemelares chegam, geralmente, tem muitas dessas alterações e também prematuros. Porque o prematuro que às vezes ele nasceu precisa ficar mais um mês ainda, às vezes, dependendo do caso, 2 meses dentro de uma UTI. E a gente sabe que quando ele está na UTI NEL, é o mínimo de movimentação ali, certo? E é um crânio que ainda estava menos formado ainda do que de um bebê que estaria a termo. Então, o que acontece? Aquele bebezinho que fica ali o tempo todo parado, às vezes é aquela posição que ele fica mais confortável. O pessoal que está trabalhando com ele ali na UTI não está errado, porque tem que manter a sobrevivência primeiro. Exato. Só que, em contrapartida, eu vejo que bebês que passaram por um tempo prolongado de UTI NEL, eles já chegam com uma simetria já formada ali nos primeiros meses. Quando a gente vai fazer a idade corrigida dele, é como se estivesse ali pronto para o parto naquele momento, mas a assimetria já está instalada. E é onde a gente já tem que ir trabalhando desde o início, porque eu sempre falo, a assimetria, quanto antes a gente diagnosticar e iniciar o tratamento, melhor, porque basicamente a gente tem que melhorar as mobilidades. Não adianta querer tratar só com o posicionamento, por exemplo, um torcicolo, que o bebê ele tem um torcicolo para a direita. Ele não vai para a esquerda. Então, enquanto eu não melhorar esse torcicolo, eu também não consigo corrigir a simetria. Eu posso alterar a posição ele vai ficar um pouquinho no colo, de barriga para baixo, tudo mais, mas a hora que ele for dormir, ele vai ficar sempre o mesmo lado. Então, a gente tem que, de certa forma, tratar esse torcicolo para que daí a gente consiga ir corrigindo a simetria, que daí é sempre trabalhando nessa devolução da mobilidade ali dos tecidos Perfeito. e movimentos para esse bebê. Perfeito. E a gente vê que os pacientes às vezes não têm muito conhecimento sobre isso também e não se atenta em mudar a posição, né? Daí quando você observa na consulta, tá um pouquinho assimétrica o crânio, vamos tentar movimentar mais, eles, nossa, nem tinha percebido, né? Daí eles começam a ficar mais atentos porque eu vejo bebê também que os pais deixam o dia inteiro na cadeirinha, né? Daí faz as assimetrias também. E falando em assimetrias, se a gente for pensar quais são as assimetrias que são mais, chegam mais até nós, né? Então, a gente tem basicamente 3, né? A plagiocefalia posicional, a braquicefalia e a escafocefalia. Né? Só para exemplificar um pouquinho a questão de cada uma delas, né? A plagiocefalia é aquela que a cabeça ela fica um pouquinho anteriorizada e posteriorizada, né? Faz com que a escafocefalia faz com que faça o crânio ficar com uma dificuldade de crescimento lateralmente, né? Fica mais alongado, alongado, né? A braquicefalia, quando é o contrário, né? Fica um pouquinho mais achatadinho. Você olha o bebê de frente, ele tem a cabecinha bem larga, e já o escafo, a hora que você olha de frente, ele tem a cabecinha mais fina, né? Olhando de frente, né? Exatamente. E a plagiocefalia clássica, né? Que acaba fazendo apenas uma lateralidade, né? Um achatamento lá direito ou esquerdo. E Ana, o que você acha dessas 3 aí? Qual delas que você viu? Olha, eu sei que eu vi uma escafocefalia, que foi essa que eu pude acompanhar. Sim. E era um nenê super novinho, então, assim, tinham ainda todos os recursos, né, que podiam ser feitos, uma intervenção cirúrgica com ele, o preparo dos pais e tudo. Mas eu vi que a maior preocupação dos pais, assim, por incrível que pareça em alguns momentos, ela é não apenas com a deformidade em si, mas, o rosto do meu nenê, ele vai ficar normal ou não vai? Vai parecer que ele tem uma síndrome? Isso significa que ele tem uma síndrome, que ele tem alguma coisa, ou é só uma deformidade mesmo? E são dúvidas que muitas vezes, né, eu sei que tem muitos médicos, de modo geral, que não saberiam responder isso, mas nós acadêmicos também não sabemos, assim. E até dentro do contexto da pediatria, que é onde a gente acaba tendo mais contato, né, com os nenês e tudo, é muito importante que a gente preste atenção em aprender bem a parte da puericultura, do exame físico, do acompanhamento, que a gente consiga medir, né, o fechamento ali das fontanelas, dar uma olhadinha, para saber, eu sempre brinco que a gente precisa saber o normal para identificar uma normalidade e conseguir, às vezes, reportar para o médico que está com a gente, olha, será que não é o caso de encaminhar para um especialista?
Mas eu acabei vendo só a escafocefalia mesmo, e o resto acabei vendo em artigos mesmo. Assim, se a gente for pensar no ponto de vista de assimetria sem crâniosinostoses, né, acaba sendo a plagiocefalia, não é, Roberto? O que mais chega, né? O que é mais comum. O que é mais comum é disparado a plágio e a braque, né? Que são as que são de posicionamento posterior. Sim. A escáfula é muito difícil, porque daí para você, teoricamente, desenvolver uma escáfula, o bebê teria que dormir de lado muito tempo. Então, de acordo com as recomendações, é difícil. Às vezes é algum bebê que às vezes já com o nascimento, já nasceu com a cabecinha mais alongada, mas a gente percebe que quando é do nascimento, igual você falou, nas primeiras ali 6 semanas, ele acaba que, a hora que você coloca ele dormir mais de barriguinha para cima mesmo, que a cabecinha fica apoiada, aquilo ali já é um tipo de tratamento, que é dar o apoio na região mais posterior, quando é mais alongado. Então, o que a gente mais vê mesmo é a plágio e a braquicefalia, que são as de posicionamento posterior. Então, e aqui é mais difícil de ir tratando é a plágio, porque, teoricamente, o bebê ele já tem uma preferência muito grande por um dos lados. E a gente sabe que a questão de desenvolvimento motor, ela é ligada a alguns reflexos, principalmente alguns reflexos primitivos que esse bebê tem, que garantem para ele que ele vai acabar desenvolvendo algumas habilidades, que o reflexo serve basicamente para isso. Então, por exemplo, se um bebê ficar para uma plágio para a direita, e ele vai acabar desenvolvendo muito mais a movimentação do lado direito. E o que eu vejo que, com o passar dos meses, esse bebê ele tem essa preferência e parece que é um bebê que o lado direito dele, a mão direita, ele tem mais habilidade do que a mão contralateral à plagiocefalia. Então, a gente tem que ir correlacionando várias coisas na hora da consulta, mas o tratamento dentro da osteopatia, dentro da fisioterapia, o que a gente trata é não só o formato da cabeça, porque isso é importante, só que a gente vê que associado a isso vem várias complicações, até se você deixar até no desenvolvimento motor daquela criança, que às vezes é onde, meu bebê chegou com 6 meses, daí tem dificuldade de sentar, vai engatinhar, tem um engatinhar assimétrico, então é como se fosse uma cascata de eventos que vem acontecendo por conta dos primeiros meses ali de uma assimetria. Então, Eu vou pedir, falando de assimetrias, né, e falando em questão de suturas, né, a Ana comentou ali a questão da escafocefalia, eu vou pedir para o Bruno colocar umas imagens para a gente ali, que eu separei. Enquanto o Bruno coloca umas imagens para a gente, Carol, o pessoal chega lá no consultório, na clínica, né, já com tempo hábil para a gente poder corrigir, muitas vezes chegam bem atrasadinhos. Eu pergunto a mesma coisa pro José Roberto: será que a gente está recebendo essas crianças, né, com tempo adequado? Eu, como neurocirurgião, né, acabo recebendo de vocês, né, acabo recebendo a pediatria, a osteopatia, que acaba identificando isso em primeira mão e chegam até mim. Então, eu estava brincando com vocês ali antes, poxa, é muita sorte, né, quando a gente consegue receber no consultório o paciente no tempo hábil, né, para poder realmente identificar se não tem alguma assimetria que não seja algo benigno, que seja uma assimetria que seja por fusão de suturas, né? Como é que está lá atualmente? É que a maior parte dos meus pacientes eu acompanho desde que nascem, né? Perfeito. Então, lá com 1 mês, 2 meses de vida, a gente já consegue identificar e eu já encaminho, né? Eu falo para os pais, mas doutora, precisa mesmo, né? Ir no osteopata, ir no neuro, às vezes. Eu falo assim, olha, a gente tem um tempo para corrigir, né? Não dá para esperar ele crescer para resolver corrigir. Então, normalmente eu acompanho desde o começo e acabo encaminhando. E a maior parte se resolve, né? Tem alguns pacientes que já chegam mais tarde, que às vezes é mais difícil, né? Que já não tem muito o que fazer. Mas a maior parte eu consigo pegar desde o comecinho. Né? No consultório... Depende, não é também todos os bebês que chegam na idade que a gente queria ali, para mim, às vezes, porque às vezes o que acontece? Às vezes chega um bebê com uma assimetria muito grande ali, com 6, 7 meses, que é posicional, só que perdeu uma janela de tratamento muito grande, que ali eu diria que até aos 4 meses evolui muito melhor do que um bebê que já chega de 4 meses para frente. Por quê? Para você posicionar o seu bebê até 4 meses é muito mais fácil, porque ele fica mais nas posições que você coloca. Depois dos 4 meses, o próprio desenvolvimento dele já faz com que ele se movimente mais. Então, se você às vezes precisa posicionar para ir corrigindo aquela assimetria, é um pouquinho mais difícil.
E na hora da avaliação, eu vou avaliar o quê? Tanto as mobilidades e também tem a parte da osteopatia muito palpatória. Então, eu vou vendo, como eu atendo muitos bebês, eu consigo ir vendo o que está dentro da normalidade e o que foge daquilo eu acabo geralmente encaminhando. Por quê? Porque se fugiu muito da normalidade ou não está uma simetria posicional tão bem descrita, porque às vezes a plagiocefalia, por exemplo, a plagiocefalia posicional com a plagiocefalia crânio-sinostótica, que é um fechamento de sutura, ela se comporta diferente. Porque quando é posicional, basicamente toda a estrutura de um lado, ela acaba meio que girando. Então, tem um frontal anteriorizado, um temporal que também vai junto, que é os ossos ali do crânio, quando é posicional. Agora, quando às vezes, uma crânio-sinostose, você vai ver que não tem todas essas estruturas indo para a mesma direção. Às vezes é o contrário. Então, às vezes, em vez de você ter um posicionamento, uma rotação mais anterior, parece que volta. Então, parece que de um lado da cabeça do bebê fica mais fechadinho. Então, quando eu tenho dúvida, eu acabo indicando já. Geralmente, peço para falar com o pediatra também. E também já indico para o neuro, para poder avaliar e ver se é uma conduta que já fugiu da minha área. Então, eu acabo indicando porque vai poder fazer um exame, vai poder verificar melhor. E não tendo nada, a gente continua o tratamento igual. Essa é uma questão muito importante. E, na verdade, para a gente poder pensar nesse assunto, a gente precisa entender um pouquinho as suturas ali, né? Então, eu trouxe ali à esquerda em A, né, um crânio ali de uma criança bem novinha, assim, nascida. A gente vê uma fontanela anterior. Né? Para quem está em casa, às vezes os pais assistindo, né, seria a famosa moleira ali, né? Ela é bem abertinha. E nós vemos uma seta no meio, que mostra a sutura sagital, que a gente denomina. E atrás a moleira posterior, né, que é a fontanela posterior. E à medida que a gente vai ganhando idade, né, o nenê vai crescendo, a gente vai vendo ali em B, em C, em D, esse progressivo fechamento da sutura, o que é normal. É normal, à medida que a gente vai crescendo, o bebê vai crescendo, vai ganhando idade, dentro de 1 ano de idade, vai se fechando a sutura. Não pode fechar antes da hora, né? Vamos passar ali o próximo, Bruno, por favor. Então, veja bem, um nenezinho deitado, né, de lado, né, fugindo um pouco das recomendações, né, da síndrome de morte súbita. Dessa maneira, obviamente, se o neném ficasse deitado nessa postura, assim, por muito tempo, vamos pensar assim, uma criança de UTI, né, deitado dessa maneira, né, ele desenvolveria um tipo posicional, uma escafocefalia, né. Obviamente, isso não é tão comum, né, acaba sendo aí uma forma bem menos comum de assimetria que não seja sinostótica. No entanto, ela é mais comum sinostótica. Pode passar, Bruno, por favor. Então, olha só essa imagem, né? A criança ali com o crânio, né? Muito tempo apoiado sobre o solo, né? A imagem ali à direita representa essa possível contribuição, né? Para uma plagiocefalia posicional. Pode passar. Então, olha só o que o José Alberto estava falando, né? Ali na parte posterior à direita do crânio da criança, a gente vê o achatamento, né, da região parietal, e isso culmina com a anteriorização da orelha, né? E a fronte, né, fica um pouquinho mais para frente também, e ao lado contrário forma uma bossa parietal. Então, essa situação, Ana, que é assim, a mais comum mesmo, né, dentro das simetrias. Normalmente, quando a gente identifica isso, não é, José Alberto, a gente pensa muito mais, né, em algo posicional mesmo, é algo relativo à postura, né? Vamos passar? Próxima imagem, por favor. Agora, quando a gente vê essa imagem, né, com a orelha um pouco mais inferiorizada, né, a criança, mesmo assim, com uma simetria posterior, que poderia pensar realmente numa plágio, né? Quando a gente identifica isso, aí a ideia já muda um pouco, né? Pode passar? Fugir um pouco da normalidade da plágio posicional, né? Exatamente. Aí as suturas que eu estava falando na primeira imagem lá, né? Vejam ali que a sutura lambdótica, ela acaba ficando fusionada, ela vai ficando mais lisa a imagem, diferentemente da sutura lá em cima que a gente pode ver lá escura, né? Isso representa uma dificuldade de fechamento de crescimento do crânio. Uma vez fusionada a sutura, obviamente o crânio não vai conseguir crescer no sentido perpendicular, né, à sutura, e com isso vai fazer a assimetria. Esses casos acabam sendo casos assim, um pouco mais severos, né, que necessitam, obviamente, de cirurgia. Daí. Pode passar o próximo.
Esse é o caso mais comum, né, de quando ocorre um fechamento da sutura craniana. A criança assume esse formato, em que há uma triangulação da região da testa. Bom, e aí a gente pensa, poxa, mas e como é que a gente vai chegar no pensamento de uma plagiocefalia que é né, apenas pela posição até essas alterações que a gente viu aí, né, que são cirúrgicas, né? E os exames, aí que tá. Às vezes os pais chegam, né, pedindo exames, né, para verificar, será que a gente precisaria fazer em todos, né? Creio que não, né? Seria esse exame neurofísico, né, básico, né, entre aspas, que todos nós médicos, né, e profissionais da área da saúde fazemos, né? E eu acho que uma coisa importante, Ana, o que você vê, assim, em relação a você que está daqui a pouco se formando como médico, a importância de conhecer essas patologias, porque elas serão fatalmente, vão bater a sua porta. Eu sempre brinco o seguinte, se você como médica, você vai estar dentro do elevador, né, você tem assim, do teu andar até o térreo, para explicar para alguém que vai te fazer uma pergunta lá dentro do elevador. Então, a simetria craniana é algo que, poxa, sempre tem alguém que tem alguém em casa que conhece alguém que a cabecinha está diferente, mostra foto para você. Como você vê, você como médico, daqui a pouco vai receber o canudo e vai enfrentar essa condição, esses pais, tanto na unidade básica de saúde, quanto também no pronto-socorro, ou depois, se você for também um especialista. O que você pensa sobre ela? Olha, eu penso realmente, né, primeiro, como disse antes, na questão de a gente saber avaliar o que é o desvio do padrão, né, de normalidade. A gente vê hoje em dia muitos médicos, professores nossos, criticando, entre muitas aspas, porque acho que a variedade de exames que a gente tem hoje, por exemplo, em alguns casos a gente vê, né, que nas assimetrias cranianas você consegue fazer uma tomografia com reconstrução 3D, se precisa, então é uma coisa muito, muito legal esse avanço que teve. Mas a clínica é soberana, né, nesse caso, de você conseguir avaliar o paciente. Para nós, dentro do ambiente acadêmico, a gente acaba não vendo muito essas patologias muito específicas, né, porque nós nos formamos clínicos gerais. Então, eu acho que essa é a grande importância, assim, que eu vejo enquanto acadêmica. É que, enquanto clínico, você saiba a sua primeira conduta, saiba conversar com os pais e também saiba para quem indicar, quando indicar. A questão da fisioterapia, né? A gente vê uma dificuldade na aderência do tratamento quando a gente, mesmo nas UBSs, indica um tratamento que vai ter que ser a longo prazo, para qualquer tipo de paciente. Mesmo um adulto que tomaria os seus remédios por conta própria, se você fala que ele vai ter que tomar para o resto da vida, ou, sei lá, por 3 meses, já é difícil que ele tenha uma boa aderência ao tratamento. Então, quando a gente está falando de um nenê que vai precisar ali de uma intervenção posicional, vai precisar também de uma mudança comportamental dos pais na parte de atenção mesmo para o nenê. E eu vejo que muitas mães, assim, acabam se sentindo culpadas, né? Elas carregam aquele sentimento de, nossa, não vi antes, e agora? E eu acho que é papel do médico também explicar para ela que muitas vezes não era o lugar dela de ver, né? De diagnosticar aquilo, porque muitas vezes não tem, né? Assim, a gente sabe que hoje em dia as mães trabalham e tudo, e ficam fora de casa, os pais também, né? Então, eu acredito que a nossa posição enquanto acadêmicos, assim, lidando com esse tipo de situação, seja o de tranquilizar os pais, que é o mesmo que a doutora falou, e também de saber encaminhar bem para o especialista, porque vai aparecer, isso é fato. Mesmo que você se forme, vou trabalhar numa UBS, vou ser médico da família, vai chegar. E acho que esse primeiro atendimento, ele é bem importante no sentido de tranquilizar mesmo e de já conscientizar que vai ser um tratamento ali a longo prazo, né? Uma coisa eu acho que muito importante que você falou, que também eu falava para os meus alunos, assim, para o professor, é muito importante o estudante de medicina saber o normal, né? Porque o que sair daquilo lá
pode ser que você não saiba o que seja, mas isso pra mim não tá normal. Então, viu uma cabecinha que você já viu várias cabecinhas de bebês normais, né? Aquilo lá não tá do jeito que eu já vi da outras vezes, né? Então, eu acho que principalmente para os alunos, né? Muito importante saber o normal para isso daí tá diferente, eu não sei o que é, mas eu vou encaminhar, né? Encaminhar faz uma grande diferença, né? Tipo, você não sabe, você acaba passando para quem talvez vai dar um suporte melhor ali. Acho que é bem importante. E se falando em assimetria, quanto antes, melhor, né? Que é melhor você encaminhar na dúvida do que você deixar passar, porque às vezes 2 meses de uma assimetria, de uma consulta de 1 mês para outro mês do pediatra, que às vezes acompanhamento mensal, às vezes pode ter muita diferença. Então, às vezes, se você já notou, às vezes você tá lá, você notou que aquele bebê, tipo, você fez ali, tá avaliando a parte física dele, não é um bebê que tem uma mobilidade tão boa, não tá acompanhando tão bem os objetos, parece que tem preferência por um lado, a mãe se queixa que o bebezinho, ele só gosta de mamar em um dos lados, só em um dos peitos. Por quê? Porque às vezes não é que é diferente, é porque para um lado ele consegue e para o outro ele não vai. Então, são pequenos detalhes ali que às vezes podem melhorar muito esse prognóstico de tratamento, né? Eu recebo muito também, assim, quando as mães que vêm por, às vezes, dificuldade de amamentação, né? Daí, ele pega um peito, no outro peito ele não consegue pegar, tem muita dificuldade, você vai ver, a criança tem preferência para um lado, e daí que a gente vai ver a simetria, né? Mas, assim, acho que vem por uma queixa e a gente acaba descobrindo, na verdade, é outro problema, né? A pega tá certa, né? Não tem nenhuma dificuldade na sucção, nada, mas a posição da cabeça está interferindo na amamentação, né? Então, a gente vai ter que corrigir isso para poder melhorar a amamentação, né? Falando agora dessa associação de sintomas, uma das coisas que eu escuto muito no consultório é, por exemplo, tem bebês que eles já têm as queixas, que às vezes até chegam por conta de queixas de cólica, refluxo, disquesia, aquela irritação constante do bebê que tem dificuldade para dormir, chora o tempo todo, que os pais falam que... E daí ele tem uma plágio, por exemplo. Daí os pais falam, mas é que ele chora tanto e é tão irritado com as outras coisas que quando ele dorme, eu não quero mexer nele, eu quero deixar ele dormir o máximo de tempo que ele conseguir. E é onde aquele bebê dorme na posição de conforto dele, que é às vezes para uma braquicefalia, para uma plagiocefalia, que então é onde o pai fala, e querendo, se a gente fosse colocar no lugar dessas pessoas, pensa, seu bebê chora o dia inteiro. A hora que ele dorme... Na hora que ele dorme, você vai querer ir lá para posicionar ele para outro lado ou para virar a cabecinha. Não, você vai deixar ele dormindo só, porque não tem o que fazer. Então, e aonde daí, às vezes, com 2 meses, acaba desenvolvendo uma assimetria por conta disso. Então, é uma das coisas que eu vejo muito que acontecem no consultório mesmo, quando já chega o bebê com assimetria. É uma das coisas que os pais falam, quando ele dormia, eu deixava, porque eu queria que ele ficasse o máximo de tempo ali quietinho, porque ele chorava muito. Sim. Eu vou aproveitar aqui para levantar uma pergunta que eu acho que os 3 podem me dizer. Eu notei também que boa parte da preocupação dos pais é com meu filho vai ter algum problema cognitivo, vai ter algum problema neurológico no desenvolvimento dele por causa disso. E daí eu queria saber como assim, para vocês explicar para os pais que é uma questão mais estrutural, que, né, tem sim os seus riscos, porque precisa expandir o cérebro e tudo, como que é isso, assim? Do ponto de vista das assimetrias que não são sinostóticas, do modo geral, não. O indivíduo não vai ter uma limitação neurológica. No entanto, se essa assimetria ela for mantida por um período muito prolongado e de maneira bem importante, sim, o cérebro pode ter dificuldade de se acomodar como deveria, né? Porque assim, quando está com 6 meses de vida, a criança já está sentadinha, já está na fase de ficar sentadinha. Então, naturalmente, o crânio naquela região que estava um pouquinho mais apertada, ele vai já começar a inibir, né, esse achatamento. Então, o cérebro vai conseguir ter forças para poder fazer com que aquela área que está achatadinha comece a moldar o crânio num formato normal. Obviamente, se a gente começa a identificar isso antes, né, uma simetria que não seja sinostótica, né, e conseguir fazer a osteopatia antes disso, essa evolução ela é muito mais rápida, né?
Mas, no modo geral, se a criança, depois dos 6 meses, adquire normalmente as suas habilidades, né, as suas aquisições dentro da normalidade, né, a criança deixa de ficar mais exposta, né, ao longo da maior parte do seu dia à compressão, né, sobre as estruturas. Mas se a gente fala no nível das cranioestenoses, aí muda. Porque aí, se for uma cranioestenose real, né, o fechamento da sutura, que careça de cirurgia, a gente tem uns dados assim que mostram que em torno de 20% das crianças que não são operadas, né, pela cranioestenose, elas podem desenvolver sim alguma dificuldade neurológica no seu desenvolvimento. Então, por essa razão que se tratar de uma cranioestenose, de fato, a orientação é cirúrgica. Uma vez que a gente resolva essa sutura que está fusionada, a gente consegue dar espaço real para o cérebro, porque se ela for sinostótica, não adianta fazer posicionamento, né? E precisa corrigir com cirurgia. Se alguém tem mais... Eu acho que é isso aí mesmo. Eu concordo com o Leandro. Eu acho que é por isso que é importante a puericultura, né? Pra gente avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, né? A primeira vez que eu avaliei, achei que era mais posicional, daí depois você vê que a criança não tá com desenvolvimento neuropsicomotor adequado. A gente tem que olhar melhor para essa criança, né? Será que não tem uma estenose, né? Uma cranioestenose, uma craniosinostose? E encaminhar, porque a gente não tem muito tempo para perder, né? Então, eu até falo para os pais, assim, a gente palpa a fontanela, né? As moleirinhas, que a gente chama, né? As suturas, olha, pai, aqui tá tranquila, a fontanela ainda tá abertinha, né? Vamos só acompanhar, né? Seu bebê está se desenvolvendo bem, né? Agora, a partir do momento que muda esse cenário, eu acho que a gente já tem que alertar mesmo os pais, porque às vezes eles acham que não é nada de grave, né? E a gente tem um tempo para resolver, né? Bom, gente, muito gostoso falar sobre esse tema, né? Todos nós aqui estamos envolvidos diretamente com ele. Daria para ficar aqui muito mais tempo falando sobre cada detalhe do que a gente vem falando, mas o nosso tempo é curto. E eu agradeço muito a presença de vocês. Tá? Foi muito proveitoso, espero que as pessoas ouvintes também tenham aproveitado. Eu agradeço a FAG pelo convite, tá? Foi muito bom participar. E, bom, quem sabe, até a próxima.